Queridas irmãs e queridos irmãos desse valoroso Centro Espírita Antônio de Oliveira, é com muita satisfação que eu estou aqui mais uma vez na página memorável desse centro. E como todo trabalho que a gente faz em nome de Jesus pela doutrina espírita, a gente inicia com uma pequena prece e assim o farei, cerrando levemente os nossos olhos para entrarmos em comunhão com o Deus interior que todos nós temos, porque somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. Então entremos em uma breve reflexão, para que entremos na presença de Deus e agradeçamos. Agradeçamos por mais um dia, por tudo que temos. Agradecemos por absolutamente tudo que Deus nos proporciona, porque temos tanto para agradecer, Senhor, e tão pouco para pedir. Que possamos ser os melhores instrumentos da Tua vontade, do Teu amor, neste dia e em todos os dias da nossa existência. E assim, sob as bênçãos de Deus, o concurso dos bons espíritos, pedimos licença para iniciar a mensagem e a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez. Meus amados, em 1964, Chico Xavier, influenciado por Emmanuel, mediunizado por Emmanuel, ele escreveu um livro cujo título é Palavras de Vida Eterna, onde eles tiraram versículos da Bíblia, do Novo Testamento, das cartas de Paulo, do Ato dos Apóstolos, e aí Emmanuel comenta, claro, à luz da doutrina espírita. E hoje vamos conversar um pouco a respeito da mensagem número 13 deste livro, cujo título é Boas Obras, que eu vou ler para depois nós comentarmos à luz da doutrina espírita também. Boas Obras. Eles tiraram do versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que está no Sermão da Montanha, ali do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Boas Obras. Então, eles comentam o seguinte versículo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, Jesus. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das divinas leis, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é a obra sublime que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos consegue nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor estimularemos o amor, com a humildade geraremos a humildade, com a paz em nós ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a fé garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras e glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Esse é o comentário de Emmanuel sobre o versículo lá do Sermão da Montanha. Meus amados, o que Jesus veio fazer na Terra? O que o Verbo Divino, o nosso governador planetário, que estava ali reunido com as hostes celestes na formação do globo, e foi designado naquele momento para ser o nosso governador espiritual, isso há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, que já era um espírito puro por excelência. O que Jesus veio fazer
encarnando-se em um corpo físico para sofrer as vicissitudes da matéria, sofreu o que todos nós sabemos que ele sofreu. Por que Jesus sai dos páramos divinos, dos mundos celestes onde habita, para encarnar num corpo físico, cheios de vicissitudes aqui na Terra? Todos nós sabemos que Jesus encarnou na Terra cumprindo-se profecias antigas, de mais de 1000 anos, daquela época, que ele viria, né? Que ele nasceria simples, que ele viria vestido de humildade e de luz, somente para nos ensinar a amar. Foi para isso que Jesus veio à Terra. Outros avatares, outros mensageiros divinos já haviam vindo, não é? A gente sabe disso. Mas Jesus veio pessoalmente no momento crucial que a Terra atravessava, onde os judeus sofriam o jugo do governo romano. E Jesus veio justamente trazer a luz para dissipar as trevas e nos ensinar a amar. Kardec até dividiu a vida de Jesus em 5 partes: atos comuns da vida dele, palavras que deram origem aos dogmas, as profecias, os milagres e a moral do Cristo. E conta-nos Kardec que a moral do Cristo é imbatível e nos serve em qualquer rincão do universo. E a moral do Cristo, Kardec pegou e codificou no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente do Sermão da Montanha, desse versículo aqui que Emmanuel acabou de explicar-nos com muita propriedade. É a moral do Cristo. É o único ensinamento que precisamos para sermos felizes nesta e na vida futura. Chama-se o Sermão da Montanha. Ao ponto de Mahatma Gandhi dizer que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, mas ficasse somente o Sermão da Montanha, não se havia perdido nada. Porque é exatamente a nossa cartilha de primeiros socorros espirituais que precisamos para sermos felizes, como eu disse, nessa e na vida futura. Então Jesus veio somente para nos ensinar a amar, mas o orgulho e o egoísmo da humanidade o matou. Não aceitou. João fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Então até hoje, depois de 2000 anos, a gente tenta digerir todas as palavras que Jesus pronunciou, todos os seus sublimes e divinos ensinamentos. Mas é muito simples. Jesus só veio somente nos ensinar a amar. Ele não pediu grandes sacrifícios, que atravessássemos o Oceano Atlântico a nado, que escalássemos o Everest. Não, ele só pediu para nos amarmos uns aos outros. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros como ele nos amou, só isso. Claro que para isso a gente precisa vencer o egoísmo e o orgulho. E como é que se vence o egoísmo e o orgulho? Fazendo exatamente o contrário. Eu venço o orgulho não o encarando de frente, mas trabalhando em mim mesmo a humildade. O orgulho que eu tenho vai enfraquecendo, porque a sombra não tem poder sobre a luz. Eu venço o meu egoísmo desenvolvendo mais altruísmo, mais amor ao próximo, saindo de mim mesmo de vez em quando em benefício do meu próximo. Assim eu vou vencendo o meu egoísmo, que vai se enfraquecendo naturalmente. Então, meus amados, não há bicho de 7 cabeças nos ensinamentos do Cristo. O que nos impede de praticá-los com eficiência chama-se nosso orgulho, nosso egoísmo, que via de regra nos manipula para lá e para cá o tempo todo, e às vezes a gente nem se dá conta. Mas a gente precisa começar a dar o primeiro passo de praticarmos os ensinamentos do Cristo. E se nós pegarmos o Evangelho do Cristo e formos analisar, a gente percebe que Jesus só veio nos ensinar a ser bom, a sairmos daquele instinto de animalidade que tínhamos e que ainda temos, né? Que ainda emerge dentro de nós, para o amor ao próximo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Né? E Jesus falou-nos tantos ensinamentos de como deveríamos proceder, o que poderíamos fazer, não é? Por exemplo, lá em Lucas capítulo 10, versículo 25, Jesus conta-nos uma história do bom samaritano. Do bom samaritano. O fariseu pergunta para ele, o escriba pergunta para ele o que precisa fazer para ganhar a vida eterna. Jesus fala, o que está escrito na lei? Jesus responde com uma outra pergunta. Ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala, não faz o mesmo e aí você terá a vida eterna. Aí ele ainda pergunta, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta-nos a palavra do bom samaritano, que todos nós conhecemos muito bem, onde um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Aí passam perto dele um levita, né,
que era um secretário dos doutores da lei, que fazia interpretação das leis e das escrituras. Passou de largo um sacerdote, que também eram tidos como homens santos da época, né? Jesus lá na frente chama eles de hipócritas, que coloca peso nas costas dos seus fiéis, peso que eles mesmos não carregam. Eles não praticam aquilo que eles pedem, né? Aquilo tipo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Jesus os chamou de hipócritas. Pois bem, aí passa um samaritano que era uma pessoa de má vida, que sofria muito preconceito na época, só porque não orava no templo de Jerusalém e construíram o seu próprio templo nas terras da Samaria, e o ajuda, e o socorre, e usa de misericórdia para com ele, e o leva a uma estrebaria e pede para que cuidem dele, que ele está de viagem, quando ele voltar ele acerta o resto da conta. Aí Jesus pergunta para o levita, quem é o próximo daquele homem? Aquele que o ajudou. Aí Jesus vai, então vai e faça o mesmo. O que usou de misericórdia. É isso que nós precisamos ser, aquele que usou de misericórdia, ou seja, ninguém pode ser misericordioso sem ser empático. E empatia implica em eu me colocar no lugar do outro, para conhecer um pouco, procurar compreender a dor do outro, do meu irmão. A gente precisa começar a praticar aos poucos esses grandes ensinamentos, sempre nos colocando um pouco no lugar do outro, coisa que a gente dificilmente faz. Sem nos colocar no lugar do outro, sem sermos empáticos, jamais nós vamos ter misericórdia para com ninguém. E está lá no próprio Sermão da Montanha, sede misericordioso como misericordioso é o vosso Pai. Não é isso? Na mesma passagem, Mateus fala, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Eu fico com Lucas que fala, sede misericordioso como misericordioso é o vosso Pai. Jesus nos ensina a fazer o bem, a desenvolvermos a humildade, a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então todos os ensinamentos morais do Cristo é para que sejamos bons, para que desenvolvamos essa prática de amar ao próximo como se fosse a nós mesmos. E eu só posso amar ao próximo como se fosse a mim mesmo se eu me colocar no lugar do outro. Aí eu vou amar o outro como se fosse a mim mesmo. Aí eu vou sair do orgulho de mim mesmo e vou ao encontro do meu próximo, para ajudar, para levantar o caído, para praticar a caridade. A caridade que também a doutrina espírita nos fala que sem ela não há salvação. Não há salvação beatífica da teologia, mas a salvação de sermos felizes, de sairmos de uma situação de sofrimento para uma situação de felicidade. Sem a caridade isso não será possível. Depois outros grandes mestres vieram nos dizer ao longo da história, é dando que se recebe, Francisco de Assis, é dando que se recebe. E o meu egoísmo ainda fala o contrário, não, é só recebendo. Meu Deus, como é que eu vou receber sem eu dar? Né? É dando, primeiro dando que eu recebo. Aquele que dá é aquele que recebe mais coisas, porque até a situação de oferecer, de dar, é uma situação melhor do que aquele que está recebendo. E a sensação de prazer, de felicidade que a gente sente quando a gente ajuda alguém que precisa. A sensação do dever cumprido, aquela paz interior que a caridade nos proporciona. Então é dando que se recebe. Eu não vou ser feliz nunca se eu agir ao contrário, não é? Aí Kardec vai e pergunta, lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Como assim? Qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Bem, primeiro porque a caridade é a bandeira do Espiritismo. Tá? E como entendia Jesus? Por que Kardec queria saber o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque Jesus é o modelo. Então a gente tem que praticar a caridade como o nosso modelo e guia entende que seja a caridade. Porque muita gente pensa que caridade é dar esmola. Somente dar esmola. É uma pequena parte da caridade. Mas está longe de ser o que é a caridade na sua forma completa. Então quando Kardec pergunta qual é o sentido da palavra caridade como entendia Jesus, os benfeitores espirituais respondem-nos. É benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. É eu ser bom. É eu praticar boas obras para com o próximo, em todos os sentidos. E aí, a esmola bem dada, sem constranger o próximo, porque também aí é uma anticaridade, constrangendo,
Uma esmola, dá o que a mão direita dá o que a mão esquerda não sabe o que a outra está dando? Dessa forma? Está dentro dessa benevolência para com todos. Né? Mas não é só isso, é indulgência com as imperfeições alheias, porque eu tenho as minhas, eu preciso compreender e entender as imperfeições dos outros e não ser maledicente. E perdão das ofensas. Né? Benevolência, indulgência e perdão. São as três características amplas da caridade, da palavra caridade, como Jesus entendia. Então, quando eu desenvolvo empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou ser indulgente. Benevolência para com todos, não é eu dar o que me sobra, isso é fácil. Uma vez eu vi um especialista comentando com uma apresentadora de televisão, perguntando se ela era caridosa. Ela disse, eu sou. Ele disse, por quê? Ah, porque eu pago bem os funcionários, ajudo instituições filantrópicas, eu sou uma pessoa boa. Ele olhou para ela e disse assim, você já deu alguma coisa que te fizesse falta? Ela pensou um pouco e disse, não. Ele disse, então você verdadeiramente não é uma pessoa boa. Você só dará as sobras. Dê um pouco de você. Dê algo que possa te fazer falta, mas que você não cobre isso. E aí você vai estar sendo uma pessoa boa. Lembra da história de um mendigo que foi preso? E na delegacia o delegado fala para ele, você é um ingrato. Aquele homem te deu um pão e você jogou uma pedra na vidraça da casa dele. É assim que você paga o bem com o mal? O homem te deu um pão e você jogou uma pedra na vidraça da casa dele? Aí o mendigo disse, não foi pedra, senhor. Foi o pão que aquele miserento me deu. Ou seja, veja o teor do pão, pão duro. E a pessoa acha que isso é caridade, que isso é fazer caridade. Não é. Então a gente precisa compreender um pouquinho mais, ser indulgente com as imperfeições alheias, porque eu tenho as minhas a serem vencidas. Eu digo sempre que eu olho a humanidade com uns bons olhos, para que eu veja as virtudes do meu próximo, porque assim eu os amo. Porque se vocês também verem as minhas imperfeições, vocês não vão gostar do que veem, não vão me amar. Então o segredo, meus amados, é olhar as virtudes que os outros já desenvolveram e olhar as imperfeições que eu ainda tenho. E não ser complacente com elas, não ser indulgente com as minhas imperfeições, mas combatê-las. Esse é o bom combate, para transformá-las em virtudes. E olhar os outros com os olhos da misericórdia, da empatia, para ser indulgente com as imperfeições do próximo. E perdão das ofensas. Pergunta Pedro a Jesus dúvidas do seu coração, se contra minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes, com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque o perdão liberta. Quem? O agressor? Aquele que te fez mal? Não. O perdão não liberta aquele. O perdão liberta você, que não carrega pesos de ressentimentos, de ódio, que só te fazem sofrer. Quando você perdoa de verdade, você se liberta. Aquele que te fez mal, ele ainda vai responder perante as leis de Deus. Não se preocupe. Mas perdoe você. Porque a justiça cabe a Deus Altíssimo fazer, e não a nós mesmos. Então não adianta guardar rancor, guardar ressentimentos e sofrer com aquilo a vida inteira. Nós precisamos evoluir, nós temos uma vida inteira para nos preocuparmos com coisas boas. Não vamos ocupar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa mente com ódio, com ressentimentos. Então perdoe. Quando você perdoa, você se liberta. O ressentimento gera doenças patológicas. E Jesus foi o nosso terapeuta por excelência, por isso que ele disse a Pedro, Pedro, perdoa quantas vezes forem necessárias. Então, como diz Emmanuel, explicando-nos a passagem que brilha a sua luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Porque antes disso, Jesus fala assim, não se acende uma lâmpada para colocar embaixo do velador, mas em cima da mesa para clarear a todos. Não se edifica uma cidade para colocar, acima do monte. Não é isso? Então a vela precisa estar em cima do velador, a luz precisa estar em cima do velador. A nossa inteligência precisa ser desenvolvida, claro. Mas Emmanuel enfatiza a prática da caridade, do sentimento, da fé, não é?
das boas obras, para que todos possam ver as nossas obras, que a gente possa, talvez de alguma forma, com o nosso exemplo, melhorar o mundo. Porque se as pessoas verem as minhas boas obras, porque só o exemplo arrebata, as palavras até ajudam um pouco, mas só os exemplos arrebatam. As pessoas podem glorificar a Deus que está nos céus. Não é? Como a gente glorifica a Deus vendo a vida de Chico Xavier, vendo a vida de Francisco de Assis, vendo a vida de Allan Kardec e a Amélie a esposa dele, Amélie do B. Né? Então nós precisamos fazer as boas obras para que as outras pessoas vejam e glorifiquem a Deus. E as boas obras em todos os sentidos, na benevolência, na indulgência e no perdão, o tempo todo. Que possamos construir esse sentimento dentro de nós, para que na medida do possível, nos nossos dias, da nossa existência, a gente possa agir dessa forma, porque sem amor, meus amados, a gente não vai a lugar nenhum. Sabe por quê? João, o evangelista, estabeleceu que Deus é amor. Deus é amor. Por isso que eu digo, meus amados, que o homem parece-se com Deus quando ama, porque Deus é amor. Não é? Deus não pode se manifestar na terra para fazer o que tem que ser feito. Mas ele usa do próprio homem, desencarnado e encarnado, para que realizem a sua vontade e edifiquem a sua obra. Então Deus não se materializou na terra para ajudar o samaritano, o assaltado da estrada, mas usou o samaritano como instrumento para levantar o caído. Então quando a gente usa de caridade, de amor, nós estamos sendo instrumentos do amor de Deus, como nos diz com tanta segurança Francisco de Assis. É para isso que estamos aqui, para sermos instrumentos do amor de Deus. E sem amor não se vai a lugar nenhum. Por isso que Paulo, o apóstolo amado, escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que tine. Ainda que eu pegue minhas roupas e dê aos pobres e queime meu corpo, se eu não tiver amor, nada disso vale. Ainda que eu faça o que eu preciso fazer, ele fala uma infinidade de coisas ali, mas sem amor não vale nada. Ele fala no final da carta, do capítulo 13 aos Coríntios: há, portanto, 3 grandes virtudes, a fé, a esperança e o amor. E a mais sublime delas é o amor. Tem algumas traduções que usam a palavra amor para a palavra caridade. Sabe por quê? Porque a caridade é o amor em ação. Não adianta eu dizer que amo. Eu preciso provar isso. Quando eu provo, eu estou praticando a caridade. Por isso que a palavra caridade é mais ampla, porque é o amor em ação. O amor é só um sentimento abstrato, mas a caridade é algo concreto que eu estou fazendo. Não adianta eu falar para minha esposa, por exemplo, que a amo todos os dias, se as minhas atitudes não condizem com isso. Então, é muito bom falar eu te amo, mas é melhor ainda provar com atos. Então, o amor é uma coisa, a caridade é o amor em ação. É um sentimento sublime o amor, mas ele precisa ser praticado. E isso é a caridade. A prática das boas obras que Emmanuel tanto está comentando aí na mensagem número 13 do livro Palavras de Vida Eterna. Não é? Meus amados, a transição do planeta Terra começou no advento do Espiritismo, na década de 1880. E não se sabe quanto tempo vai durar para transformar a Terra em um planeta de regeneração. Mas a transição já está acontecendo. O expurgo e o degredo de alguns espíritos que não condizem com o planeta Terra já está acontecendo. Muitos já estão saindo daqui. Isso acontece de forma muito natural. Não pense que vai ser uma coisa fenomenal, Jesus descendo numa nuvem. Ali foi uma metáfora, foi uma força de expressão que Jesus usou lá em Mateus capítulo 25. Quando ele fala, quando o Filho do Homem descer na sua glória e sua majestade, arrodeado de anjos, separará os bodes das ovelhas. Né? Ou seja, a separação do joio e do trigo. Quando o Filho do Homem descer na sua glória, arrodeado de anjos, o que é isso? É Jesus, o Espírito da verdade, arrodeado da sua falange de espíritos puros para fazer aquilo que ele havia prometido que iria fazer. É isso. Foi o advento do Espiritismo, é o que está acontecendo, a separação do joio e do trigo. Separará os bodes e as ovelhas. Os bodes colocará do lado esquerdo, as ovelhas do lado direito. E uns serão felizes e outros não. Porque não praticaram a caridade. Leiam lá Mateus 25.
Os da esquerda ele dirá, afasta-se de mim, porque eu senti frio e não me desse de vestir, eu senti fome e não me desse de comer, não é? Eu fui preso e não me visitastes, afasta-se de mim. Quando foi, mestre, que nós fizemos assim contigo? Quando deixaste de fazer a um dos pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Afasta-se de mim, não os conheço. Entrem, amados, para o regaço do meu pai, dirá para as ovelhas. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive frio e me vestistes, tive preso e me visitastes. Mas quando, mestre, quando fizeste a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizeste. Então entra para o regaço do meu pai. Então lá em Mateus 25, Jesus ensina o que devemos fazer. Dar comida a quem tem fome, vestir quem tem frio, visitar quem está preso, atender bem os forasteiros. Ele fala tudo ali. Dar água a quem tem sede, praticar a caridade, ser bom, praticar boas obras. Então não é aquele, sabe, Jesus nas nuvens, como muita gente interpreta a Bíblia pela letra que mata e não pelo Espírito que vivifica. Já está acontecendo. Como Jesus falou que viria, ou como outrora, ele diz que viria como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel. Ele diz lá, né, no Evangelho, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora, ele veio entre as ovelhas desgarradas de Israel. Trazer a paz, trazer a luz e dissipar as trevas. É Jesus. O Espírito de verdade é Jesus. A falange do Espírito de verdade são os Espíritos que veio com ele. Para separar o joio do trigo já está acontecendo. E o que estamos fazendo? Os ensinamentos estão lá. Então é para isso que nós estamos aqui, para falar dessas verdades. Não é? Porque, meus amados, boas obras significa caridade, amor em ação. E a doutrina espírita é clara quando nos diz, fora da caridade não há salvação. Meus amados, que os ventos da prosperidade e do amor sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da liberdade, da harmonia, das boas energias sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos, e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre suas cabeças, e até nos encontrarmos de novo, presencialmente ou virtualmente, que Deus os tenha tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado. E cerremos levemente os nossos olhos para agradecer. Para agradecer a Deus por tudo que temos, por tudo que conquistamos. E pedir para que Ele nos dê força e determinação para que possamos mudar a nós mesmos. Para sermos pessoas melhores a cada dia. Crescer enquanto ser humano e enquanto filhos diletos de Deus. Porque Deus nos ama e não deseja que nenhuma de suas ovelhas se perca. Mas tudo depende de cada um de nós, porque tudo nos será dado mediante as nossas obras. Então que pratiquemos as boas obras e confiemos em Deus. E peçamos sempre o amparo de Jesus e o concurso dos bons espíritos, porque sem eles ficaríamos tão vulneráveis. Então, sob as bênçãos de Deus, o apoio e a misericórdia do Cristo Jesus, pedimos licença para encerrar o trabalho de hoje. Que assim seja, e graças a Deus. Um beijo em cada coração.